Saudações! Nesta apresentação, vamos abordar o tema depressão, com enfoque em suas bases epigenéticas. Estes são os integrantes do grupo, todos acadêmicos do primeiro período do curso de Medicina da UFMG. Esses serão os tópicos que serão abordados no decorrer da apresentação. Vamos começar então pela definição. A depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias. É um transtorno de humor, que afeta negativamente a forma que o paciente percebe o mundo. Um sentimento depressivo e às vezes irritável durante a maior parte do dia. E o que diferencia a depressão de uma tristeza comum é a falta de motivo aparente. Fisiologicamente, é um desequilíbrio de neurotransmissores e que, portanto, interferem na função cerebral. Considerada o mal do século pela Organização Mundial da Saúde, isso devido à quantidade de pessoas atingidas mundialmente e sua intrínseca relação com os modos de vida da sociedade moderna. Em sua etimologia, vem do latim depressio, que significa apertar firmemente ou para baixo. Importante, depressão não é frescura. Diante disso, é importante entender que a depressão não está relacionada a uma falta de força ou de vontade, nem mesmo uma falha moral ou espiritual, ou então uma forma de chamar a atenção. Bom, a depressão é classificada em diversos tipos. O primeiro dela é o transtorno depressivo maior, conhecido como depressão unipolar. Ele é o mais frequente, o mais grave deles e aquele que tem causas genéticas. Também tem a depressão bipolar, que, como o próprio nome já diz, tem uma oscilação entre o estado de euforia e o estado depressivo. Também tem a distimia, conhecido como transtorno depressivo persistente, que é uma forma crônica de depressão, só que geralmente tem sintomas menos intensos. Também existe depressão pós-parto, que ocorre após o parto e é causada por mudanças bruscas de hormônios. Tem transtorno disfórico pré-menstrual, TDPM, que ocorre mensalmente na semana que vai anteceder a menstruação e ocorre devido a uma baixa de estrogênio. O transtorno afetivo sazonal, ele ocorre em determinadas épocas do ano, principalmente no inverno de países temperados, em que os dias vão ser mais curtos e por isso a exposição à luz vai ser reduzida. Já a depressão psicótica é um caso grave e raro e normalmente é acompanhado de outros sintomas. E por último, o transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento, ele se desenvolve logo após ou durante a intoxicação ou abstinência de alguma substância, ou após a exposição a algum medicamento capaz de desenvolver esse quadro. Sintomas da depressão. A sintomologia da depressão é ampla, complexa e abrange diversos aspectos da vida do paciente. Esses sintomas podem afetar a mente, corpo, comportamento e sentimentos. Quando pessoas apresentam consistentemente sintomas extremos, como citados acima, elas têm o risco de suicídio elevado. Por isso é necessária a identificação precoce dos pensamentos de autoextermínio. Aqui temos alguns, vocês podem ver alguns, sintomas que ocorrem na mente, que é dificuldade de concentração, de comportamento, que é a perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, sentimento de tristeza, culpa, e no corpo que é insônia ou falta de energia, essas coisas. O diagnóstico. De acordo com o DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, pelo menos 5 sintomas presentes por 2 semanas na maioria dos dias. Um sintoma obrigatoriamente deve ser ou humor depressivo ou anedônia, que é perda de interesse e prazer. Os outros sintomas você deve apresentar pelo menos 4 simultaneamente, que é distúrbio de sono, problemas psicomotores, falta de energia, culpa excessiva, dificuldade de concentração e ideias suicidas. E existe um prejuízo muito grande na vida social, familiar e ocupacional. E deve-se investigar a possibilidade de os sintomas serem decorrentes de outra doença associada ou efeito colateral de medicamento. É indispensável a análise de risco de suicídio. Primeiramente, como grande parte das doenças multifatoriais, a depressão é um transtorno poligênico que combina efeitos individuais de diversas variantes genéticas, que somadas com as experiências ambientais de cada indivíduo, podem gerar o complexo fenótipo da depressão. Em nossas pesquisas, identificamos vários SNPs que têm sido mais associados à depressão, e chegamos a observar mais de 100 polimorfismos até então conhecidos. No entanto, guiamos nossos estudos para analisarmos alterações em 2 genes, a título de exemplo, para melhor entendermos a influência genética nesse quadro clínico. Ao investigar sobre diversas linhas de pesquisa, foi destacado que a depressão está associada às alterações do sistema serotonérgico, ou seja, alterações na serotonina, conhecida por ser responsável pela sensação do prazer. Nesta via, os genes envolvidos na síntese, transporte e degradação da serotonina têm recebido especial atenção nos estudos que tentam desvendar as bases genéticas da depressão. Vamos ver alguns dos mais importantes. O gene TPH2, localizado no cromossomo 12, codifica a enzima triptofano hidroxilase 2, envolvida na biossíntese da serotonina no cérebro.
Polimorfismos associados a esse gene podem promover alterações na síntese desse transmissor, reduzindo em até 80% a serotonina. Outro gene é o SLC6A4, localizado no cromossomo 17, que codifica uma proteína de membrana responsável por transportar os neurotransmissores de serotonina para a fenda sináptica de neurônios pré-sinápticos. Logo, quando esse gene não atua corretamente, parte da serotonina existente não é transportada. Epigenética são mecanismos que alteram a expressão gênica sem alterar a sequência de DNA. É o estudo de como o DNA interage com moléculas que podem ativar e desativar genes em resposta a fatores ambientais. Essas moléculas têm grande papel em determinar quando e quais partes do DNA serão utilizadas. Alterações epigenéticas interferem na transcrição de genes, principalmente através de metilação do DNA e modificações de histonas. A metilação do DNA ocorre com a adição de grupo metil ao carbono 5 de citosinas, fazendo com que o DNA se enrole mais firmemente, tornando o gene inacessível. Isso ocorre por ação das enzimas DNA metiltransferases, por exemplo, as DNMT3A e B, catalisam metilações CpG de novo, são ativadas durante o período embrionário e ao longo das diferenciações das células-tronco, regulam padrões de metilação que determinam a identidade das células somáticas. As consequências da metilação são dificultar o acesso de fatores de transcrição e redução da síntese de produtos. Quanto à transmissão, na divisão celular elas são mantidas e na gametogênese são removidas. Quanto à modificação de histonas, são modificações em resíduos de aminoácidos específicos nas caudas N-terminais. A metilação é a marca repressora, compactando histonas. A acetilação é a marca ativadora, descompactando histonas. Essas modificações afetam a acessibilidade à cromatina e sinalizam complexos de proteínas, ativando ou silenciando a expressão gênica. Relação epigenética entre depressão e gestação. O aumento nas concentrações de cortisol, mais conhecido como hormônio do estresse, no sangue materno pode afetar potencialmente os processos de metilação do DNA do feto, o que compromete também o desenvolvimento da criança. Nesse sentido, a depressão materna pode estar ligada às complicações obstétricas, como diabetes gestacional, hipertensão e pré-eclâmpsia. Temos que a ansiedade materna pré-natal e o estresse crônico durante a gravidez estão relacionados à baixa expressão da enzima 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase, localizado na placenta, que é responsável por metabolizar o cortisol antes que esse hormônio entre na circulação sanguínea do feto. Dessa forma, devido a essa deficiência enzimática, uma grande parte do cortisol que não é metabolizado passa do sangue materno ao feto. E isso, por sua vez, leva a diversas consequências ao recém-nascido, como baixo peso, problemas metabólicos e mentais. Em relação a esses problemas mentais, um dos mais relevantes é o caso da depressão, que está fortemente associada à desregulação do eixo HPA. Esse eixo HPA é um conjunto de interações responsivas que envolvem o hipotálamo, a adenohipófise e a glândula adrenal, que, dentre outras funções, é responsável pela síntese do cortisol. Como foi falado no outro slide, o feto passa a ter um maior nível de cortisol circulando em seu sangue. Esse excesso de cortisol, por sua vez, pode levar à metilação das ilhotas CpG da região promotora do gene NR3C1, que é responsável por expressar os receptores do cortisol. Tal metilação inibe a expressão desse gene, o que resulta em uma menor quantidade de receptores disponíveis, levando a uma redução do efeito de feedback negativo e, consequentemente, uma produção ainda maior de cortisol pelo eixo HPA do feto, já que menos receptores irão sinalizar a necessidade de diminuição da produção deste hormônio. Nesse momento, vamos desenvolver a relação entre depressão e estresse no início da vida. Os artigos selecionados adotaram o uso de modelos em animais para compreender a ligação entre a vulnerabilidade induzida por estresse nos primeiros anos de vida, as adaptações moleculares epigenéticas e a depressão. Essas manipulações reprogramam várias regiões do genoma, consequentemente do cérebro, como o eixo HPA, levando a uma maior vulnerabilidade ao estresse adulto. Notavelmente, as mudanças epigenéticas causadas pela exposição a estresse em indivíduos geneticamente propensos deixam uma cicatriz molecular,
particularmente após a exposição ao estresse nas primeiras fases da vida, algo que pode servir de indicador de episódios recorrentes e a gravidade futura da depressão. Estresse e maltrato na infância causam algumas modificações epigenéticas, como mutilação do DNA, modificação de estones e remodulação de cromatina. É importante notar que o estresse e a depressão têm sido predominantemente associados a alterações epigenéticas em genes envolvidos na mediação de resiliência e ou vulnerabilidade ao estresse, incluindo genes relacionados à resposta ao estresse, genes envolvidos na neurotransmissão e genes de neurotrofina. Estudos pré-clínicos em modelos animais como roedores, demonstraram que a exposição ao estresse está associada a mudanças no epigenoma, bem como o desenvolvimento de comportamentos semelhantes aos depressivos. Esses estudos mostraram que o estresse crônico imprevisível alterou a acetilação das histonas no prosencéfalo do roedor. Ainda que muitos estudos associem as mudanças epigenéticas mostradas com o desenvolvimento de depressão, essa associação ainda é muito complexa e limitada. Primeiro, porque existe diferença entre o sexo, uma vez que homens e mulheres, ao lidar com o estresse, têm diferentes padrões córtico-estriatais e límbicos, e além disso, mulheres têm mais chance de desenvolver depressão. Além disso, existe a heterogeneidade fenotípica, uma vez que diferentes tipos de trauma, físico ou psicológico, estimulam diferentes áreas do cérebro. Por último, existem as limitações técnicas, uma vez que questões como alto custo, velocidade de entrega e erros de anotação de variante permanecem nos estudos genômicos e epigenômicos. Agora iremos falar sobre a relação epigenética entre depressão e substâncias. Sobre a exposição pré-natal ao álcool, o álcool leva a um estresse ambiental, e esse estresse já foi mostrado em pesquisas que leva à inibição do gene fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse fator, junto com outros, regulam células nervosas e células de outros sistemas, como o endócrino. Essa inibição ocorre por meio do mecanismo epigenético da metilação na lisina 27 da histona 3. Consequentemente, há danos neuronais, redução das sinapses e, no geral, déficits nos circuitos neuronais. Assim, já há uma predisposição à depressão. Além do mais, esse fator participa de diversas vias, entre elas a da formação de receptores de glicocorticoides, e assim a redução na expressão desses receptores no nível de RNA mensageiros. Consequentemente, há um impacto no feedback negativo do eixo HPA, que é responsável pelo controle da resposta ao estresse. E assim, há maior atividade desse eixo. E essa maior atividade já estava sendo causada pelo estresse causado pelo álcool. Consequentemente, há um fenótipo associado à depressão que persiste também na vida adulta. Modificações epigenéticas, como a metilação do DNA, podem ser um mecanismo importante na atuação de antidepressivos. Embora ainda seja preciso avançar muito nas pesquisas, é possível que essas modificações possam atuar como biomarcadores para indicar a eficácia do tratamento com antidepressivos e que medicamentos que atuem por meio delas possam contribuir positivamente no tratamento da depressão. Sobre isso, no caso do gene BDNF, por exemplo, estudos em pacientes depressivos tratados com citalopram evidenciaram uma diminuição na metilação de H3K27 e aumento nos níveis de RNA mensageiro de BDNF, indicando uma resposta positiva a essa medicação. Estudos realizados em culturas de células mostraram que o CBD regula a atividade das enzimas DNA-metiltransferases e os níveis de metilação de DNA em regiões cerebrais importantes para a depressão e a ação de antidepressivos, a saber, o hipocampo e córtex pré-frontal. Um estudo em camundongos descobriu que o pré-tratamento com CBD produziu efeitos do tipo antidepressivo no teste de natação forçada. O estresse induzido aumentou os níveis de metilação global do DNA e da atividade DNMT no hipocampo, enquanto houve diminuição da metilação do DNA e da atividade da DNMT no córtex pré-frontal. É importante ressaltar que o pré-tratamento com CBD evitou essas mudanças. Sobre as formas de tratamento, a prescrição de antidepressivos é a mais usada, principalmente em casos graves intermediários. Existem vários tipos, como inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, que atuam para normalizar o fluxo de neurotransmissores no sistema nervoso e combater os sintomas da depressão. Os resultados da medicação aparecem em períodos variados e a ocorrência de efeitos colaterais também é comum. Já a psicoterapia busca trabalhar as causas emocionais que desencadeiam a depressão e atua no sentido de aumentar a percepção do paciente sobre os conflitos e comportamentos que provocam esse problema. Ela também é um ótimo método de prevenção e pode ser indicado em conjunto com a medicação ou isoladamente. O aconselhamento genético, em algumas situações, também é uma alternativa para prever a ocorrência de transtornos psiquiátricos, como a depressão. Nesses casos, é feita uma análise do histórico pessoal e familiar da doença, principalmente das últimas 3 gerações,
além de discussões sobre o risco da criança desenvolver a doença e estratégias de autocuidado. Essas são nossas referências. Muito obrigada pela atenção.